luz que tens em ti. Eu quero encontrar Em mim se acenderá, que brilhe sempre em mim, e assim recordar na estrela que brilhar. Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Paróquia Virtual Cenáculo, sejam bem-vindos a mais um momento formativo. Eu sou o Padre Jarbas, sou religioso, filho de Santana, e estou aqui para, junto a você, refletir mais uma vez a partir da Palavra de Deus e enriquecer a nossa espiritualidade nesse momento tão oportuno. O título da nossa formação dessa semana é Apenas 5 pães e 2 peixes. Diante de tantas questões, diante de tantas pessoas que têm nos procurado para pedir respostas, pedir luz para este tempo, me veio à mente o testemunho do cardeal Van Thuan, um vietnamita que ficou preso por causa do regime comunista durante 13 anos. E no período de sua prisão, ele viveu uma experiência muito forte com Deus. E a partir dessa experiência, ele escreveu um testemunho, vários testemunhos de noites e de dias nesta prisão. E hoje serve como alento, como um ponto de esperança para todos aqueles que recorrem a Deus nos momentos mais difíceis de suas vidas, nas noites longas de suas vidas. E através deste testemunho do cardeal Van Thuan, que eu gostaria de chegar até você com essa reflexão: 5 pães e 2 peixes. Lá em João, no capítulo 6 de João, nós temos aquela passagem tão conhecida que Jesus estava caminhando para Jerusalém e uma multidão ia atrás dele, atraída, claro que pela sua capacidade de curar os doentes, de se compadecer com os doentes. E esta multidão também queria ser alcançada pela graça da cura. E Jesus apenas queria chegar em Jerusalém, porém movido de compaixão por aquela multidão que já o acompanhava há muitos dias, quando ele sobe a montanha, antes de entrar em Jerusalém, para ficar a sós com seus discípulos, poder descansar um pouco e rezar um pouco, ele olha para a multidão e se compadece por 2 motivos. Seria a fome que a multidão estava passando, afinal de contas, ela já estava acompanhando Jesus Cristo há vários dias. E o segundo em ver a necessidade que aquela multidão tinha de ser tocada, de ser alcançada pela graça de Deus. Então Jesus desiste do seu descanso, desiste do seu momento pessoal a sós com os discípulos e resolve ir ao encontro da multidão. E quando ele chega diante da multidão, ele pergunta a Filipe: Filipe, o que é que nós vamos fazer com eles, já que eles estão com fome e estão necessitados de uma ação de Deus na sua história? Jesus pergunta a Filipe justamente para testar a fé de Filipe e também testar qual seria a sua ação diante daquela realidade. Jesus sabia o que devia fazer, mas ele quer uma resposta, uma corresponsabilidade dos seus discípulos. E é interessante a resposta de Filipe a Jesus: Ah, Senhor, nem 200 denários seriam necessários para alimentar toda essa multidão que está com tanta fome. Aí Jesus responde: Filipe, mas dá-lhes nós mesmos de comer, ou seja, vamos ver o que é que nós podemos fazer para alimentar esse povo. E no meio dessa multidão se encontrava um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha. Interessante que alguns exegetas vão afirmar que este jovem ele não fazia parte da multidão, ele estava passando em algum momento, se encontrou com a multidão e, atraído pela curiosidade que é própria da juventude, ele segue a multidão carregando esses 5 pães e 2 peixes. Com certeza ele tinha ido comprar esses 5 pães e 2 peixes para alimentar a família naquele dia, e quando ele se depara com a multidão, ele esquece que precisava voltar para casa para poder levar o alimento da sua família e decide ficar ali, atraído pela curiosidade, pela ação daquele homem chamado Jesus Cristo. É interessante que era o que ele tinha para alimentar a sua família, era tudo que tinha para matar a fome dos seus,
mas quando ele vê a necessidade de Jesus Cristo para poder assistir aquela multidão, ele oferece. É tudo que eu tenho, são 5 pães e 2 peixes, mas é tudo que eu tenho para que o Senhor faça a diferença. Essa passagem bíblica me traz uma luz muito precisa para este momento que nós estamos vivendo. Quantas das vezes, diante das ausências, sejam elas ausências de respostas espirituais ou ausências de realidades materiais, ou até mesmo aquele questionamento que a gente faz, onde é que Deus está diante de tudo isso? Aí eu recordo da ação desse jovenzinho. Às vezes o pouco que nós temos, que a gente acha que não será a resposta, que não será o suficiente, é justamente tudo que Deus precisa para manifestar e assistir às nossas necessidades. Quantas das vezes nesse período, eu como padre, diante dos questionamentos e diante de tanta procura, às vezes chego para a pessoa para dizer, tudo que eu tenho são apenas 5 pães e 2 peixes. O que é isso? É o próprio Deus. Às vezes não existe uma fórmula, e digo usando espiritualmente, que não existe uma fórmula para estas realidades, mas existe uma pessoa. Essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. Quando a gente chega para Deus e oferece tudo que nós temos, seja o nada, ou as poucas coisas que nós temos, os poucos questionamentos, as poucas ilusões ou as muitas ilusões, o que nós temos naquele momento é tudo que Deus precisa para fazer o milagre acontecer naquele momento. Jesus, ele precisava de alguém que oferecesse o tudo. Esse alguém foi um jovenzinho. Hoje, Deus precisa do tudo que você tem, independente se é pouco ou muito, independente se são ilusões ou frustrações, independente se é nada ou é algo sofrido, mas é o tudo que você tem para que a partir disto Ele faça o milagre acontecer. Ele vem ao seu encontro para assistir às suas necessidades. Aí quando eu digo assim, são apenas 5 pães e 2 peixes, ou seja, é de verdade tudo que eu tenho naquele momento, Deus está dizendo assim, meu filho e minha filha, eu vou agir na sua vida a partir da sua realidade do hoje. Padre, vocês poderiam me perguntar, Padre, mas por que o Senhor está falando isso? Quando nós queremos uma resposta de Deus, ou quando nós queremos uma intervenção de Deus para as nossas vidas, nós precisamos recordar uma coisa. Deus, Ele não age daquilo que é alheio à nossa história, ou daquilo que é indiferente ao que nós estamos passando. Deus age a partir do que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós procuramos respostas, nós procuramos a intervenção de Deus a partir de algo sobrenatural e queremos fugir da realidade que nós estamos inseridos e Deus está dizendo assim, peraí, se o meu filho se encarnou na história da humanidade, a partir do que a humanidade tinha, eu vou querer que você, meu filho e minha filha, a partir da sua realidade, permita que a salvação aconteça. Não é diferente disso, mas é a partir de tudo que você tem. Portanto, nesse momento em que a gente quer tanto ouvir a Deus, que a gente gostaria tanto que Deus nos comunicasse sentimentos de paz, de tranquilidade, ou até mesmo sinal de esperança, nós precisamos voltar ao que é essencial da nossa fé, o próprio Deus. É nele que se encontram todas as respostas, é nele que se encontra a nossa esperança, é nele que deve se encontrar a razão única da gente permanecer de pé diante do sofrimento e prosseguir com as nossas vidas. Dentro da nossa própria realidade, dentro daquilo que nós estamos vivendo circunstancialmente, ou seja, apenas um momento, para que disso Deus nos eleve, Deus transcenda essa realidade e nos faça compreender melhor para onde estamos indo. Aí o próprio Vantuan conta uma história de um senhor chamado Jim, que visitava sempre uma das igrejas que ele era pároco, antes mesmo dele ser bispo. E eu trago esse testemunho para que nós entendamos como proceder para que Deus se torne o nosso tudo. Seja apenas 5 pães e 2 peixes, mas tudo aquilo que nós precisamos ter para encontrar nisso a força necessária para ir adiante,
não simplesmente esperar uma intervenção sobrenatural. Acontecia que o senhor Jim ia sempre às 12 horas na igreja para rezar. E ele ia na igreja, passava apenas 2 minutos, fazia sua oração e saía. Passados muitos dias dessa oração sendo repetida dessa forma tão rápida, o sacristão, incomodado por essa rapidez do senhor Jim, de uma oração que para o sacristão era algo supérfluo, não tinha muita durabilidade, profundidade por isso, ele chegou para o senhor Jim e perguntou: o que é que o senhor faz aqui? Todo dia, às 12 horas da manhã, fazendo essa oração tão rápida? Aí o senhor Jim diz: eu vim rezar. Aí ele diz: que oração é essa que você faz então? Aí o senhor Jim responde: eu apenas digo: Jesus, eis-me aqui, sou Jim, e me vou. Passaram anos, o senhor Jim continuou indo à sua oração, o sacristão deu-se por satisfeito, porém relevou a situação e acontece que ele foi hospitalizado porque tinha contraído um câncer. E aí uma enfermeira, certa vez, lá no seu leito, pergunta a Jim, lá diante da sua cama: Jim, me diga uma coisa, por que desde que você entrou nesta enfermaria, tudo mudou para melhor? E o pessoal ficou mais contente, feliz e amigo. Aí o Jim responde à enfermeira: não sei. Quando eu posso caminhar, vou aqui e ali, visitando a todos, saúdo todos, converso um pouco. Quando estou na cama, chamo todos, faço todos rir, faço todos felizes. Com Jim, todo mundo é sempre feliz. Aí a enfermeira ficou espantada e disse assim: mas por que você é tão feliz, mesmo aqui nesse leito do hospital, com uma doença tão grave? Aí o Jim respondeu: vocês, quando recebem uma visita todos os dias, não se sentem felizes? A enfermeira responde: certamente. Mas quem vem visitar você, Jim? Nunca vimos ninguém aqui do seu lado. Aí o Jim responde: quando entrei nesta enfermaria, pedi 2 cadeiras, uma para você e uma outra para o meu visitante. Vocês nunca ouviram? Aí a enfermeira responde: quem é seu visitante, Jim? Nós nunca vimos ninguém aqui ao seu lado a não ser nós mesmos. O Jim responde: o meu visitante é Jesus. Antes eu ia à igreja visitá-lo, agora eu não posso mais. Então, às 12 horas, Jesus vem. Aí a enfermeira, meio que encucada com aquilo, pergunta: e que coisa então este Jesus lhe diz? Aí o Jim responde: Jesus diz o seguinte, enfermeira: Jim, eis-me aqui, sou Jesus. Antes de morrer, ouvimos, diz a enfermeira, ouvimos sorrir e fazer um gesto com a mão em direção à cadeira próxima ao seu leito, convidando alguém para sentar-se. Ele sorriu de novo e fechou os olhos e partiu. Quando eu li esse testemunho do Senhor Jim, narrado pelo cardeal Vantuan, eu lembrei justamente daquilo que muitas das vezes nós estamos vivendo nesse tempo, que é a compreensão do que muitas das vezes Deus é o tudo, mas que se manifesta no pouco. Nós tínhamos o costume de ir à igreja para receber a Eucaristia, para poder comungar Jesus Cristo, para poder visitá-lo no Santíssimo Sacramento, lá no Sacrário. Nós tínhamos o costume de ver sempre as igrejas abertas e em qualquer momento durante o dia poder visitar Jesus e dizer as nossas orações sem tempo, sem preocupação, à vontade. Hoje os papéis inverteram e é Jesus que está nos visitando na nossa casa. Diante dessa experiência, se a gente não conseguir entender e deixar que Deus inverta os papéis, nós vamos estar sempre procurando um Deus muito lá fora e esquecer que na pequenez dos fatos é esse Deus que está nos visitando e dizendo, como muitas das vezes ele disse para o Senhor Jim: Jim, eis-me aqui, sou Jesus. Como ele disse para o Padre Jarbas todos os dias:
Jarbas, estou aqui, sou Jesus. Como ele disse para você, Maria, Paulo, fulano, eis-me aqui, sou Jesus Cristo. E é interessante que a simbologia do peixe e do pão, narrada na parábola, que nos faz compreender que a gente precisa deixar Deus inverter esses papéis, ajuda-nos a ver de fato quem é esse Deus que é simbolizado aí nesse peixe e nesse pão. O nome peixe, ele é formado no hebraico pelas iniciais que compõem o nome e a missão de Jesus Cristo. Ictus, que quer dizer Jesus Cristo, Salvador dos homens. Se nós deixamos esse Deus nos visitar nesse momento, nós vamos permitir que Ele nos salve, porque a sua visita realiza em nós uma salvação, nos resgata da nossa própria fragilidade. E o pão, que é o próprio alimento, não aquele alimento que hoje você pode receber devido ao isolamento, mas aquele alimento de uma presença, de uma certeza de um Deus que está sempre contigo, te visitando. Portanto, permita que esse Deus seja apenas os cinco pães e os 2 peixes. Mas sendo esses 5 pães e esses 2 peixes, ele possa ser na sua vida até aparentemente um pouco, mas o tudo que você precisa para encontrar o sinal de esperança para tudo aquilo que nós estamos vivendo. São apenas 5 pães e 2 peixes, mas é tudo que nós precisamos para ter. Permita que Jesus inverta os papéis, te visite e batendo na porta da sua casa, como muitas das vezes você fez, batendo na porta da casa de Deus lá na igreja, Ele chegue para você e diga: Maria, José, Jarbas, Francisco, eis-me aqui, eu sou o Senhor. Permita ser o sinal da esperança, me permita ser um sinal de esperança para a sua vida. Deus os abençoe e vivamos esse tempo na certeza de que Deus é o nosso tudo, muito embora às vezes pareça muito pouco. Deus os abençoe. Uma luz em mim.